Vocês querem alcançar o pódio? Não o pódio de ser o número 1. Eu já ajudei, tratei. Números 1. Algumas pessoas que brilharam no esporte, brilharam como empresários. E eu vi muitos miseráveis morando em palácios, porque se psicoadaptaram ao seu sucesso. No começo, um aplauso tocava o território da emoção. Depois, o ribombar de um estádio não conseguia mais encantá-los. A psicoadaptação, ela é importante para que você diminua a dor diante de uma perda, de uma crise, de uma frustração ou fracasso. Aí você deixa de gravitar na órbita da dor e se reinventa, mas ela pode ser altamente encarcerante quando te faz perder a sensibilidade. Quando você valoriza mais um desafeto do que 100 pessoas que te apoiaram. Quando você valoriza mais um fracasso do que toda a história de resiliência que você já teve. Quando você rumina perdas, mágoas e frustrações. E não rumina aquilo que você superou, conquistou, e os períodos em que você se reinventou. Quem é que, de vez em quando aqui, sejam honestos e honestas, são meus alunos, rumina perdas, mágoas e frustrações? Levante as mãos. Quantas pessoas? Vocês podem ser justas com os outros, mas sob o ângulo do programa de gestão da emoção, do eu como líder da mente humana, vocês são injustos com vocês. Podem ser ótimos para a sociedade, mas não são para si. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações acrescenta pelo menos 10 anos na sua idade emocional. Quem sofre por antecipação aqui? Levante as mãos. Mais 10 anos. Quem é impaciente ou intolerante aqui? Levante as mãos. Mais uns 15 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas aqui? Levante as mãos. Vocês não têm vergonha? Mais 10 anos. O problema é que toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Dr. Cury, casei com um homem muito lento, complicado e complexo. Minha filha, se você escolher um homem muito lento, complicado e complexo para viver, você não deve ser tão fácil. E você vai piorar mais ele se usar antitécnicas de gestão da emoção. Pressione ele, que o biógrafo do cérebro, fenômeno, RAM, registro automático, da memória, vai arquivar janelas, killer. Quanto mais janelas traumáticas, mais você retroalimenta aquilo que você mais detesta. A melhor maneira de transformar uma pessoa teimosa em super teimosa é querer mudá-la. Repitam comigo. Ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas você pode contribuir para que eles se reciclem, usando técnicas de gestão da emoção. Lembra-se, eu falei várias delas. Sonhos e disciplina, a dor me constrói ou me destrói. As principais decisões são de foro íntimo, agora outras na relação interpessoal. Por favor, mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Uma pessoa que contribui para que o outro se recicle, se reinvente, é um elogiador, um provocador elogiador. Faz muitas perguntas e elogia comportamentos diminutos. Ele é lento. Quando ele é um pouco mais rápido, parabéns, querido, como você é um avião. Ele é uma pessoa impulsiva, bateu, levou.
mas teve um momento em que ele foi dosado. Querido, que autocontrole é esse? Quando você começa a exaltar comportamentos diminutos na sua rotina diária, mudando a sua agenda, você vai mexer com os fenômenos inconscientes que constroem cadeias de pensamentos. E um verão não se faz com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas. E uma característica de personalidade não muda através de uma janela solitária. É necessário uma plataforma de janelas. Então, se você muda a sua agenda, começando a elogiar comportamentos que passam despercebidos. Desapercebido é desatento. Despercebido é não observado. Não seja desapercebidas ou desapercebidos. Por favor, observem aquilo que passa despercebido. Comece a exaltar colaboradores que estão ao seu redor. Comece a exaltar os seus filhos. Teu aluno acabou de te decepcionar. Você para tudo e ao invés de reagir pelo fenômeno, ação e reação, porque quando você reage, ação e reação, violência com violência, detona o gatilho, abre janela, light ou killer? Saudável ou doente? Doente, killer. E quem entra em cena como terceiro fenômeno? Gatilho da memória, janela, terceiro fenômeno, âncora. Ela fixa o navio da leitura da memória naquela área pontiforme. Fechou o circuito. E o alto fluxo começa a ler e reler. E o teatro mental que começa pelo inconsciente continua pelo inconsciente. E o eu vai para a plateia como espectador passivo e não como autor da própria história. Agora vocês entendem por que o ser humano faz guerras sendo tão mortal. Por quê? Porque detona o gatilho, abre a janela aqui, fecha o circuito, retroalimenta-se com um alto fluxo e o eu não consegue ser autor da própria história, não consegue perceber que a vida é efêmera, é breve, como eu disse, como névoa que por um instante aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Porque pais elevam o tom de voz de maneira desproporcional, porque casais dizem: eu prometo que te amarei na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei. Na verdade, tem boas intenções, tem desejos, mas não é um projeto de vida. Desejos não são sonhos. E lembre-se, o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Então, eu prometo que eu vou treinar meu eu para ser autor da própria história, para te valorizar, para ver um charme nos seus defeitos. Você consegue ver um charme nos defeitos dele ou dela? Ela é admiravelmente estressante. Não tente mudá-la, porque você vai piorar. Fica muito mais barato, muito mais agradável, muito mais relaxante você ver um charme nos efeitos dele ou dela. Gravem isso. O amor começa pela emoção. Repitem. Mas só continua pela admiração. Se não se fizerem admiráveis, elogiarem mais e criticarem menos, abraçarem mais e excluírem menos, abaixarem o tom de voz, quando alguém eleva o tom de voz, vocês não vão se fazer admiráveis. Se não trocarem experiências, se não aprenderem a mostrar que são seres humanos em construção, seres humanos que sabem falar das suas lágrimas para quem está ao seu redor, aprender a chorar as deles. Isso é dar aquilo que o dinheiro não compra. Reitero.
Quantos pais nunca chamaram os seus filhos para falar dos dias mais tristes da sua história? Nunca. São ótimos para dar ensinamentos, regras, manuais de éticas. São ótimos, como eu disse, para apontar falhas, mas são péssimos para transferir o capital das experiências, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Como vamos formar plataforma de janelas lights? Lembra-se, um verão é formado com uma andorinha ou um bando de andorinhas? E uma característica de personalidade se expressa através de uma janela ou arquivo solitário ou uma plataforma de janelas? Uma plataforma de janelas. Você semeia com perseverança e colhe com paciência. É fácil mudar a personalidade? Não, não é fácil. Não é fácil mudar a personalidade. Porque cada característica, como a timidez, a insegurança, a irritabilidade, a hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, a impulsividade, cada característica é formada por milhares de janelas. Uma pessoa não é insegura porque ela o quer, ela não é fóbica. Por exemplo, glossofobia, 75% das pessoas têm medo de falar em público. Algumas pessoas preferem enfrentar risco de morrer do que enfrentar plateias. Quem tem timidez ou insegurança aqui? Levante as mãos. Eu sei que grande parte, levante as mãos. E as pessoas tímidas estão entre as melhores da sociedade. Ótimas para os outros, péssimas para si mesmas. Precisa-se de um grupo de janelas para expressar espontaneamente características de personalidade. Inclusive para rejuvenescer a emoção. Qual a sua idade emocional? Um século? Você quer ver outra característica que tem me preocupado demais? Em todos os países que eu dou conferência é a mesma coisa. Quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Parabéns, estão aptos para trabalhar numa financeira. Cobrar demais de si mesmo é ser um carrasco da saúde mental, um algoz. Toda pessoa que cobra demais pode ser ótimo para a sociedade, mas não é para si. E outra coisa, cobrar demais de si pode gerar plataformas que impedem a ousadia, a capacidade de libertar o pensamento mais complexo. Qual que é? Dialético ou antidialético? Antidialético, o pensamento imaginário para dar respostas brilhantes e ousadas nas situações estressantes. Quem cobra demais de si acaba tendo dificuldades de pensar multifocalmente para dar respostas em ambientes onde há plateias, públicos grandes ou trabalho em equipe. São pessoas notáveis, mas não para si.